Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Mais um dia em nome de Jesus e continuamos firmes no desenvolvimento do nosso super ano bíblico. E olha, o trecho que eu separei para a nossa reflexão é o conteúdo existente em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 14 até o verso 18. Pensa numa mensagem poderosa de conteúdo relevante enviado pelo apóstolo Paulo à igreja dos Tessalonicenses. E assim como foi uma mensagem poderosa para a vida deles, que seja para a nossa também. Uma mensagem que produz esperança. E esperança é algo que o evangelho proporciona com força à nossa vida em nome de Jesus. O verso 14 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, Paulo diz assim, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Ou seja, o servo de Cristo experimenta a mesma coisa que Jesus experimentou. Se Jesus experimentou a morte, todavia alcançou a ressurreição, quem serve a Jesus pode até passar pela morte, mas também experimentará a ressurreição. E olha, o apóstolo Paulo nesse trecho aqui, ele descreve como vai ocorrer esta ressurreição. O versículo 15 ele anuncia: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não predeceremos aqueles que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Eis aqui a nossa bendita esperança, razão pela qual Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quando Jesus voltar, os justos que, quando em vida, decidiram-se ao lado de Cristo, recebendo-o como Salvador, quando Cristo vier nas nuvens do céu com poder e grande glória, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O primeiro ato da volta de Jesus será ele realizar a ressurreição dos mortos em Cristo. Esta é a chamada primeira ressurreição, da qual os justos possuem parte nela. Se porventura dormirmos, descansarmos, sabe-se Deus que dia antes da volta de Jesus, há duas ressurreições. Nós esperamos pela fé, caso enfrentemos a morte, ressuscitarmos na primeira ressurreição, que é a ressurreição dos justos. O Apocalipse aponta a segunda ressurreição como algo que acontece somente depois dos 1000 anos, né? Porque diz que os servos de Deus, os que foram salvos em Cristo, reinarão com ele depois por 1000 anos. Ou seja, Jesus volta, aqueles que estão mortos em Cristo ressuscitam e vão para o céu e lá permanecem durante aquilo que a Bíblia chama de milênio, ok? Muito bem. O verso 17 diz assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, aqueles que ressuscitaram, arrebatados nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Você percebeu? Os justos que não experimentaram a morte na volta de Jesus, eles serão arrebatados para se encontrarem com o Senhor nos ares. O que isso significa? Jesus não pisa nesta terra em seu segundo advento. Nós nos encontraremos com ele nos ares. Esta é uma das razões pelas quais no sermão apocalíptico feito por Jesus em Mateus 24, né, ele fala: se alguém ouvir que Cristo está ali, ou alguém disser que ele está acolá, não acrediteis, não saiais, porque é mentira. Primeiro que quando Jesus vier, todo olho verá. Apocalipse 1:7. E segundo lugar, que quando ele voltar, ele não vai pisar nessa terra. Nós nos encontraremos com o Senhor nos ares, diz o apóstolo Paulo. Imagina o teu anjo da guarda te arrebatando, te levando para se encontrar com Jesus e assim
estaremos fazendo uma viagem em direção aos céus. Que grande esperança, bendita esperança. É assim que denomina o apóstolo São Paulo em relação ao fato de acreditarmos na volta de Jesus. Agora note, Paulo em outro trecho, a saber lá na carta aos Coríntios, ele diz que quando o justo morto ressuscita, ele ressuscita com um corpo incorruptível, perfeito, sem nenhum problema físico e, obviamente, uma perfeição moral, ok? Simplesmente ao que era Adão antes do pecado, moralmente perfeito. E o corpo será transformado. Eles ressuscitam já com o corpo perfeito. E ele reitera o apóstolo Paulo dizendo-nos que nós, os vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Ou seja, o nosso corpo corruptível vai se revestir de incorruptibilidade num abrir e fechar de olhos. Numa piscadinha, o poder de Deus transformará todos nós e juntamente com aqueles que ressuscitaram, estaremos indo para os céus. Ei, é a nossa bendita esperança e por isso exclamamos Maranata, o Senhor logo vem e esta é a nossa oração. Ora vem, Senhor Jesus. E que esse dia chegue logo, em nome de Jesus. Um grande abraço para você, que nada neste mundo retire essa esperança do seu coração. Graça e paz, amanhã tem mais.